Quem foi que me perguntou? Samir, viu o Dieguinho? Samir, tá devendo lá sobre o Dieguinho. Cadê os canais que pediram aí, ó? Informação no ar para vocês. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. O Hugo Souza está acelerando o processo dele de recuperação, visando a convocação na seleção brasileira na próxima segunda-feira, tá? Ele tem uma lesão no ombro lá, uns nomes tudo difícil, os termos técnicos, né, que o Corinthians tem colocado em relação à lesão no ombro do Hugo Souza. O Hugo, ele tem iniciado um processo de transição do departamento médico para o campo, mas não tem treinado ainda com os demais jogadores. Eu já havia trazido para vocês que a lesão dele é de grau 2, que é uma lesão, né, um pouquinho mais chata, que demora aí entre 2 e 3 semanas para se recuperar, 2 semanas, né, às vezes o cara já está recuperado, essa questão do ombro, né, ele é goleiro, e 2 semanas bate exatamente no jogo contra o Grêmio, né, que é no próximo domingo às 16 horas na Neoquímica Arena. Aí o que acontece? O Hugo, ele tá acelerando o processo, trabalhando em dobro, porque ele quer estar em campo no próximo domingo contra o Grêmio. Na cabeça do Hugo, ele entende que se ele não estiver em campo contra o Grêmio, talvez ele não esteja presente na convocação na próxima segunda-feira. E aí ele está treinando, inclusive ele deve ter citado isso internamente no clube, senão não ficaria sabendo. Ele está de olho nessa convocação. É claro que a prioridade do Hugo é ajudar o Corinthians, né? É estar em campo, defender o Corinthians, sempre vai ser a prioridade do jogador. É o clube que o paga, enfim, que ele tem contrato, que ele tem respeito. Então ele quer, né, claro, ajudar o Corinthians, né, nessa partida aí contra o Grêmio, às 4h na Neoquímica Arena, para quem sabe ser convocado novamente para a seleção brasileira, né? Ela tem 2 jogos na data FIFA, tá? A convocação acontece às 15 horas da segunda. A seleção tem 2 jogos nesse mês de novembro na data FIFA. Os jogos são contra Senegal no dia 15, Tunísia no dia 18, adversários fraquíssimos, né? Contra Senegal vai ser na Inglaterra e contra Tunísia vai ser na França. São os 2 amistosos aí da seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti vai convocar, né, às 15 horas de segunda-feira, a seleção brasileira para esses confrontos aí, amistosos na verdade. O Hugo Souza, ele foi titular da seleção brasileira no último amistoso contra o Japão, tá, em 14 de outubro de 2025, em Tóquio, né, onde o Brasil foi derrotado por 3-2. O Hugo, na primeira vez que ele foi titular, né, o Hugo, ele sofreu 3 gols, né, foi bastante criticado, e agora é a gente aguardar, né, para ver se ele vai ser convocado de novo. Então, olha só, eu acho que até o sábado, né, porque tem ainda o trabalho de amanhã, né, desta sexta-feira, o Hugo Souza, ele vai ter uma conversa com o departamento de futebol do Corinthians, né, comissão técnica, DM, departamento físico, demais profissionais, para eles analisarem se é correto realmente ele estar em campo ou não. Se ele estiver recuperado, o DM liberar, beleza. Agora, se ele não estiver 100% recuperado, por mais que ele queira estar em campo, fazer um sacrifício, para quem sabe estar na seleção brasileira na segunda-feira,
talvez o departamento médico do Corinthians não libere, né. Assim, eu acho que tem que pensar no Corinthians, no futuro do Corinthians, até porque não pode uma lesão dessa não pode se agravar. E o Corinthians tem, no mês de dezembro, uma semifinal importantíssima de Copa do Brasil diante do Cruzeiro, então não dá para brincar. Eu acho que essas questões podem ser conversadas, né, todo mundo tem direito de dar um palpite, o Hugo tem direito de falar o que ele pensa, de dizer: "Eu quero jogar". Assim, a gente também não vai ser oportunista, né. Por que que eu vou falar isso? O Hugo, ele quer estar em campo porque tem a convocação segunda-feira. Porém, a gente pode chegar e falar assim: "Ah, pô, o cara só tá pensando nele". Se, fosse ao contrário, o Corinthians estivesse precisando do Hugo, o jogo contra o Cruzeiro fosse domingo de Copa do Brasil, a gente ia querer que ele fosse para o sacrifício, não ia? Mesmo que ele não estivesse 100%, ia ou não ia? Então eu não vou ser cruel com o Hugo, porque uma coisa que eu não gosto de ser injusto. Se o Hugo acha que tem condições clínicas e físicas suficientes para disputar esse jogo contra o Grêmio, eu apoio que ele jogue e esteja na seleção brasileira, convocado na próxima segunda-feira. Porque eu não vou ser egoísta. Se fosse Corinthians e Cruzeiro, semifinal de Copa do Brasil, e o Hugo falasse assim: ó, eu não estou 100%, como está agora, mas eu quero ir para o jogo. Todo mundo ia falar isso aí, ninguém ia querer o Felipe Longo contra o Cruzeiro. Então eu não sou uma pessoa que só gosta de criticar, que só vê defeito em tudo, sou crítico, mas não sou assim. Então eu entendo o Hugo Souza, não vejo problema nenhum em ele trabalhar dobrado, até acho louvável isso, querer estar, né, na seleção brasileira, né? Cadê a placar do Hugo, né? Deixa eu ver se está aqui a placar. Ó, aqui o nosso querido Klaus, né, que entrevistou o Hugo Souza, né, capa da placar, seleção brasileira. Então tá aí, ó, né, eu tô com o Hugo. Se ele quiser jogar, beleza, Hugo, a gente assume esse risco aí, meu irmão. Se você se lesionar, aí no pós-jogo eu te arrebento, entendeu? Acabo contigo. Mas se você quer jogar, eu tô brincando, não vou fazer isso não. Por que que o Dorival Júnior, técnico do Corinthians, não utiliza o Dieguinho? Já utilizou, é o principal responsável por colocar o Dieguinho no elenco profissional, por manter o Dieguinho, por relacionar o Dieguinho, por colocar o Dieguinho no banco. É claro, não tem utilizado nos jogos. E a pergunta tem sido feita por vocês, eu fui atrás, porque eu sou empregado de vocês, né? Vocês mandam, eu vou atrás. Eu apurei que o Dorival Júnior, com pessoas próximas a ele, não está se sentindo ainda confortável em lançar mais jovens, porque ele entende que o elenco ainda precisa dar uma resposta melhor para isso. Ele está esperando um equilíbrio melhor do elenco. Tem até uma frase aqui que as fontes, né, me passaram, né, sobre o assunto, que ele quer colocar, mas está esperando o time passar confiança, diz uma fonte próxima ao Dorival. Mas a fonte diz que o Dorival está preparando o Dieguinho e quando colocar ele, vai colocar no momento certo e ele vai virar. Aliás, eu nem falei isso no Blend, mas há uma confiança do Dorival Júnior, que eu fiquei sabendo, em relação ao Dieguinho, que é absurda. Acho que o Dorival espera mais do Dieguinho do que até eu, e talvez do que até você, porque eu não espero tanto do Dieguinho assim. Mas é um jogador que vocês têm pedido bastante. Então, o Dorival está esperando o time passar mais confiança para ele lançar mais jovens, e ele está preparando o Dieguinho para quando entrar o Dieguinho emplacar aí com a camisa do Corinthians. Outra coisa importante que eu apurei também sobre o Dieguinho, com essas fontes próximas ao Dorival. O Dorival vê mais o Dieguinho como um meia que joga por dentro, centralizado, do que um jogador de beirada de campo, de ponta, que joga pelos lados, seja para a linha de fundo ou até para cortar para dentro, como hoje, né, muitos meias, né, gostam, por exemplo, o Dieguinho canhoto pode jogar do lado direito, cortar para dentro, enfim. O Dorival Júnior está trabalhando o Dieguinho para jogar por dentro. E aí, quem sabe, ser o substituto do Rodrigo Garro. Então, talvez seja interessante a gente, né, aguardar o Dieguinho quando ele for utilizado pelo Dorival, até para saber se o Dorival não vai colocar ele como um meia, né, armador por dentro ali, criando as jogadas. Cara, eu vou te falar que eu penso muito igual ao Dorival. Se você for pesquisar e conversar com pessoas que são mais conhecidas das categorias, tem mais, desculpa, conhecidas não, tem mais conhecimento
das categorias de base do Corinthians, mais do que eu, por exemplo, muita gente fala que o Dieguinho na base jogava mais centralizado do que pelos lados, que ele fez a base jogando por dentro. Mas que na Copa São Paulo, né, o técnico lá, o inventor, que é ruim pra caramba aquele técnico, né, colocou ele pelos lados. Então o Dorival está apostando no Dieguinho e trabalhando ele para ele ser um meia por dentro. Não quer dizer que ele não vai entrar, não vai jogar pelos lados, porque é a maior necessidade hoje do Corinthians, né, um jogador de beirada de campo. Mas o Dorival entende que o Dieguinho seria mais importante jogando por dentro como meia armador e sendo um substituto do Rodrigo Garro. O que vocês acham? Canalhas. Quem foi que me perguntou? Samir, viu o Dieguinho? Samir, tá devendo lá sobre o Dieguinho. Cadê os canalhas que pediram aí, ó? Informação no ar para vocês.